O grupo dos halogênios ataca novamente. Aluno de Academia de Campinas, vítima de intoxicação por cloro, morre no Hospital Clínico da Unicamp. Caminhão com bromo tóxico tomba na Bélgica. A cantora Kelly Key toma iodo durante a gravidez. Começa agora o seu, o meu, o nosso Química Espetacular. Alô, seu Brad? Com licença, agora que a dona Angelina foi embora dessa casa, come on, eu quero ver todas as panelas brilhando, ok? O senhor nunca ouviu falar de politetrafluoretileno? Ô, coisinha. Politetrafluoretileno, Teflon. Ele foi descoberto na época da Segunda Guerra, quando fizeram a bomba atômica, e foi usado para a morte resistir à ação corrosiva do gás UF6 nos aparelhos onde enriquecia urânio. Resiste a altas temperaturas e não reage com outras substâncias químicas, nem ácidos nem bases, exceto em situações muito especiais. Isso se deve basicamente à proteção dos átomos de flúor sobre a cadeia carbonada, coisinha. Com isso, a toxicidade é quase zero. Também o material é o material com terceiro menor coeficiente de atrito de todos os materiais sólidos conhecidos. Tudo isso porque o flúor, que é o halogênio mais oxidante, faz uma ligação muito forte com carbono. Sabe nada, inocente. Tá, tchau, seu Brad. Ai, Deus. Por isso que perdeu a Jennifer Aniston, a Angelina, a Dona Jolie, né? Ai, coitado. Ó, Teflon é do fã. Boa noite. A gangue dos halogênios está bombardeando o mundo. Estamos agora ao vivo com o professor de Química da Universidade de Brasília, Gelo Stato, via videoconferência. Professor, o senhor pode nos dar uma breve explicação sobre esses elementos? Claro, William Brome. Os componentes do grupo dos halogênios possuem a semelhança. Todos eles apresentam um elétron mais energético localizado em um subnível P, que sempre possui 5 elétrons, precisando de no mínimo um elétron para estarem estabilizados. De uma forma geral, não são muito abundantes na natureza. São geralmente encontrados em sais presentes na água do mar, principalmente o flúor, que é encontrado em grande abundância, e o cloro. Já o iodo, o bromo e o astato aparecem na natureza em quantidades extremamente pequenas. Tratam-se de elementos de elevadas eletroafinidade, eletronegatividade e reatividade em relação aos metais, já que são localizados à direita da tabela periódica. Essas propriedades aumentam à medida que a quantidade de níveis diminui. A energia de ionização dos halogênios só é menor que a dos gases nobres, já o raio atômico só é maior que o dos gases nobres. Quando se ligam entre si, apresentam comumente em forma de substâncias simples, diatômicas. São átomos que participam tanto de substâncias formadas por ligação covalente quanto por ligação iônica. Como são metais, são capazes de produzir ânions NOx mais comum para os halogênios, é -1. Obrigada, professor. Um aluno de Academia de Campinas, vítima de intoxicação por cloro, morre no Hospital da Unicamp. No total, 9 pessoas foram afetadas. Causa foi mistura de substâncias. Morreu na noite de sexta-feira, dia 30, um dos 3 alunos de uma academia de natação em Campinas, que sofreram intoxicação aguda por inalação de cloro. O jovem internado na UTI da Unicamp desde quinta, depois que um funcionário da Hidrocenter misturou de forma involuntária 2 tipos de cloro usados tradicionalmente para tratamento de piscinas de maneira individual. De acordo com o médico Eduardo de Capitani, do Centro de Informação e Assistência Toxicológica, o CIATOX da Unicamp, a junção provocou a produção de um gás extremamente tóxico para os pulmões. A substância não chegou nem a ser jogada na água. Doutor, qual seria a sua opinião? Essas substâncias têm de ser usadas separadamente. A adição delas mais a água fez uma reação química que liberou o gás cloro, que é muito tóxico para os pulmões. Obrigada, doutor. Agora é com você, Renata Vasconcelos. Obrigada. O
cloro é o elemento de maior afinidade eletrônica, quarto elemento com maior Você, Renata Vasconcelos. Obrigada, Ilse. O cloro é o elemento de maior afinidade eletrônica, quarto elemento com maior eletronegatividade. É um dos produtos químicos produzidos em maior quantidade, sendo usado em vários processos industriais, como solventes, pesticidas, alvejante e desinfetante. Na quinta-feira passada, a queda de um caminhão cisterna com bromo tóxico na Bélgica contaminou seriamente o solo da área. Informado sendo usado em vários processos industriais, como solventes, pesticidas, alvejante e desinfetante. Na quinta-feira passada, a queda de um caminhão cisterna com bromo tóxico na Bélgica contaminou seriamente o solo da área, informaram hoje fontes oficiais. Nossa correspondente Ilse traz as últimas notícias direto do local. É com você, Ilse. Agora é com você, Renata Vasconcelos. Obrigada, Ilse. O cloro é o elemento de maior afinidade eletrônica, quarto elemento com maior eletronegatividade. É um dos produtos químicos produzidos em maior quantidade, sendo usado em vários processos industriais, como solventes, pesticidas, alvejante e desinfetante. Na quinta-feira passada, a queda de um caminhão cisterna com bromo tóxico na Bélgica contaminou seriamente o solo da área, informaram hoje fontes oficiais. Nossa correspondente Ilse traz as últimas notícias direto do local. É com você, Ilse. Obrigada, William. Estamos aqui com Arne Stoffels, subtenente dos bombeiros de Antuérpia. A contaminação foi muito séria? Ele disse que sim, embora as análises do solo tenham constatado que a contaminação é muito local e a extensão afetada é menor do que se pensava. Por enquanto, são só as empresas e moradores mais próximos do local do acidente que ainda não têm água potável, já que o bromo corroeu um encanamento do abastecimento. O bromo é um elemento do grupo dos halogênios, elemento volátil, instável, altamente reativo e de coloração avermelhada. Esse elemento, em presença aquosa, é considerado um forte oxidante. É encontrado no estado líquido e sua toxicidade pode causar reações alérgicas aos olhos, tecidos e garganta. O acidente aconteceu na quinta-feira passada, quando se formou uma nuvem tóxica, que afetou as proximidades, levando dezenas de pessoas aos hospitais. Os bombeiros temiam que o bromo se dispersasse, o que poderia ter provocado uma tragédia em Antuérpia. Mas, finalmente, os serviços de segurança controlaram a situação. Ilse Florentina, direto da Antuérpia, para os estúdios do Química Espetacular. Obrigado, Ilse. A extração do bromo pode ser feita pela água do mar através da oxidação dos íons de bromo na presença de cloro elementar. Sua concentração na água do mar é de 66 partes por milhão. Grávida do terceiro filho, Kelly Key revelou nas redes sociais que toma iodo para deixar o bebê mais inteligente. A importância do suplemento para a gestação não é uma novidade, mas será que toda mulher precisa dessa substância? Você me passou aqui Lugol, Isso. Aquilugol. Suplementação de iodo, importantíssimo para o QI do bebê e para um bom desenvolvimento dele. Olha, pro QI, ela tá um gênio, gente. Boa noite, professor. Boa noite, Will. A pergunta que não quer calar. Aquele que está procedendo corretamente ao tomar iodo como suplemento para sua gravidez? Veja bem, William. O iodo é um halogênio de número atômico 53, ou seja, apresenta 53 prótons e 53 elétrons, em massa atômica 26,29U. Dentre os elementos que compõem a família 7A,
O iodo é o qual apresenta menor reatividade e eletronegatividade. Ele possui ação bactericida, sendo muito empregada na indústria alimentícia e desinfetantes, medicina nuclear, fotografia, dentre outros. Ele é muito importante para o metabolismo, forma parte da molécula de tiroxina e triiodotironina. E o que essa falta de iodo pode causar? A deficiência de iodo pode causar o hipotireoidismo. Os sintomas aparecem lentamente: dificuldade de concentração, cansaço frequente e falta de energia. Realmente, a falta de iodo pode causar danos irreversíveis ao cérebro durante o desenvolvimento do bebê, mas isso ocorre na Ásia. Aqui no Brasil, desde 1950 temos a adição de iodo ao sal de cozinha. Recentemente, esse excesso de iodo foi até reduzido. Certo, mas qual o motivo dessa redução? Estudos constataram um aumento na ocorrência de casos de hipertireoidismo em idosos devido ao excesso do consumo de iodo. Isso porque o sal associado ao sal consumido normalmente, temos também o consumo de mais alimentos industrializados que têm o sal também como elemento de conservação. Às vezes estamos comendo algo que tem muito sal, mas não parece. Interessante, William, que há um caso em que devemos tomar uma cápsula de iodo para saturar a glândula tireoide como substância. Interessante, mas por que saturar a glândula tireoide? No caso de um acidente nuclear, o iodo radioativo é uma das primeiras substâncias que escapam. Ele pode ser absorvido pelo ar, alimentos e até mesmo pela pele, e é armazenado naturalmente na tireoide. Acontece que o iodo radioativo é cancerígeno e ataca as células do tecido desta glândula. O iodeto de potássio também se armazena na tireoide. Se for administrado em comprimidos de altas doses, a glândula ficará sobrecarregada e não conseguirá absorver mais iodo, nem o inofensivo, nem o radioativo. Se o iodo for bem administrado e de forma suficiente, não haverá, portanto, espaço na tireoide para iodo ruim, o radioativo. Ao não conseguir se acumular na glândula, a substância é eliminada pelos rins. Muito obrigado pelas informações, professor Jean. Voltamos ao estúdio. É com você, Renata. A principal fonte do iodo é a salmoura dos poços de petróleo. Muito obrigado pelas informações, professor Jean Astato. O Química Espetacular se encerra por aqui. Fiquem agora com mais um capítulo de Meia Vida Minha. Boa noite. Boa noite, até amanhã.